E aí, galera, beleza? Então, esse domingão amanheceu chovendo, aquela preguicinha e tal, mas eu mantive mais ou menos os planos que eu já tinha estabelecido, né? Pela manhã eu fiz o meu jejum, como eu sempre faço, um jejum pela manhã. Fui quebrar o jejum por volta das 11 horas, né? Eu quebrei o jejum com camarão, arraia, moqueca de arraia e torresmo. E vocês podem ver que a linha ela está mais ou menos constante, né, dentro da faixa normal que eu estabeleci para mim, que é entre 70 a 100 miligramas por decilitro, né, isso de glicose. E, bom, terminei de almoçar, eu fui para casa da Gabi, lá ela me ofereceu uma sobremesa low carb dela, uma sobremesa que não sei nem te dizer a receita, mas uma sobremesa muito gostosa, com um pouco de cacau por cima, vocês estão vendo aí que é um negócio bem delicioso, bem gostoso. E como é uma sobremesa low carb, não houve nenhum tipo de variação, a gente manteve a glicemia aí dentro do normal, porque tem baixíssimo carboidrato, né? Então a gente assistiu um filme, assistimos o Conde de Monte Cristo, né? Foi um filme muito legal, e aí depois a gente foi tomar um café, né? E essa variação é interessante porque esse café aconteceu por volta de umas 6 horas mais ou menos, né? E foi um café com 2 fatias do pão low carb de receita dela também, né? E observe que eu mantive a glicose dentro da ideia, né, dentro dos níveis normais, ou seja, o pão realmente é low carb. Aí a coisa interessante aconteceu a partir daqui, né? A gente foi ao supermercado e lá no supermercado eu comprei uma cerveja, apenas uma cerveja, foram 300 ml de cerveja, Heineken, tá? E eu tomei essa cerveja. Olha o que aconteceu com a minha glicemia em pouco menos de 1 hora. Ela saiu da base e foi a um pico de próximo de 120 em pouco menos de 1 hora e depois começou a descer. Então, quer dizer, cerveja realmente aumenta bastante a glicemia. Agora, você imagina o seguinte, você imagina que eu tomei só uma cerveja, né? Você imagina se eu tivesse tomado 2, 3, 4, 5 ou mais cervejas, como é normal as pessoas tomarem, né? Então, fica aí a dica da bebida alcoólica, né? Se você precisa controlar sua glicemia, se você quer manter um estilo de vida low carb, prefira bebidas que têm pouco carboidrato, né? Cerveja não é uma bebida de baixo carboidrato, pelo contrário, é uma bebida de alto carboidrato e um carboidrato de alto índice glicêmico, porque o pico de glicemia aconteceu em menos de 1 hora, pessoal, menos de 1 hora. Até agora, todos os picos de glicemia que eu tive, com o pão que eu comi do hambúrguer, com a paleta que eu comi ontem, esses picos de glicemia aconteceram 1 hora e meia depois da ingestão. Esse pico da cerveja aconteceu em apenas 40 minutos. Então, vale a pena ficar atento com relação a isso aí, né? Então, eu recebi durante esse dia de hoje, eu recebi algumas ideias interessantes. Então, eu vou continuar com esses experimentos, assim, vamos dizer, um pouco mais estragados, né? Eu vou manter a minha alimentação mais ou menos normal durante essa próxima semana, tá? Mantendo aí a constância, fazer aí uns 2 ou 3 dias de dieta carnívora bem legal. Aí vou fazer um jejum de 24 horas para a gente ver como é que fica a glicose. E aí, finalzinho da semana, eu vou começar a experimentar com uma alimentação própria, uma alimentação comida de verdade, propriamente dita. Onde eu vou começar a experimentar frutas, vou começar a experimentar cereais, vamos ver como é que vai ser os picos de glicemia na medida que eu começar a fazer essas experiências. Então fica ligado, esse foi o 4º dia do The CGM Experiment. Se tiver qualquer dúvida, precisar de alguma coisa, dá um toque para mim, manda um direct que a gente responde.